Na monitoria de hoje, nós vamos falar sobre os ácidos e as bases. Existem algumas definições de ácidos e bases. No total, são 3, e essas definições, elas estão contidas uma dentro da outra. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma definição mais restrita, que é a de Arrhenius, que se limita a ácidos e bases que vão interagir, reagir em ambiente aquoso. Acima dessa definição de Arrhenius, nós temos a de Bronsted-Lowry, que engloba os ácidos que vão de Arrhenius, que vão interagir em meio aquoso, e outros ácidos que não vão interagir em meio aquoso. E, englobando todas as outras duas definições anteriores, de forma mais abrangente, nós temos a definição de Lewis. Começando por Arrhenius. Arrhenius, ele fala que ácido é toda aquela espécie química que, em meio aquoso, ela vai liberar um próton ou um hidrônio. Como assim? Vamos pegar um exemplo de um ácido. O ácido clorídrico. E vamos reagir ele com a água. H2O. Segundo a definição de ácidos de Arrhenius, ácido é toda espécie química que, em meio aquoso, libera um próton. O que esse ácido vai fazer ao reagir com a água? Ele vai doar este próton para a água, se convertendo assim em Cl- mais a água que vai se converter em hidrônio, H3O+. Podemos fazer essa equação de forma simplificada também, resumindo apenas a dissociação do ácido. Então, vamos pegar o ácido clorídrico e dissociá-lo. Ao dissociá-lo, nós vamos ter ele meio aquoso liberando o Cl- mais um próton, representado por H+. Base, por sua vez, a base de Arrhenius é aquela espécie química que, em meio aquoso, ela vai liberar hidroxila. Vamos pegar um exemplo clássico, o hidróxido de sódio, que até a década passada foi bem comercializada e utilizada para desentupir pia, vaso, e parou porque ela corroía também o encanamento. O hidróxido de sódio, quando ele está em ambiente aquoso, ele se dissocia, ele dá origem ao Na mais ao sódio, a forma iônica do sódio, mais a hidroxila, que é representada por esse grupo, OH-. A mesma coisa em relação ao hidróxido de cálcio. Quando ele se dissocia em meio aquoso, ele dá origem ao Ca2+, ou seja, a forma iônica do cálcio, mais duas hidroxilas. A definição de ácido e bases de Bronsted-Lowry diz o seguinte: ácido é aquela espécie química que libera prótons. E a base é a espécie química que recebe estes prótons. Então, novamente, vamos interagir um ácido com uma base. Vamos pegar como exemplo a amônia. O amônio, desculpa. NH4+. Vamos reagir ele com a água. H2O.
O que vai acontecer com o NH4+ quando ele interage com a água? Ele irá doar este próton dele para a água, se convertendo em NH3 mais o hidrônio. Aqui nós temos o NH4 doando um próton. Se ele doa o próton, dentro da definição de Bronsted-Lowry, ele é o nosso ácido. E a água, por sua vez, se ela recebe este próton, ela vai ser a nossa base. E do outro lado, nós vamos ter a origem de um ácido conjugado e uma base conjugada. Mas aqui, então, quem seria o nosso ácido conjugado? Bom, quem poderia doar o próton aqui seria o hidrônio. Então, o hidrônio seria o nosso ácido conjugado. Porque ele pode pegar esse próton e devolver ele para a amônia. E a amônia, por sua vez, ela seria a nossa base conjugada, porque ela pode receber este próton. Mais um exemplo, agora partindo de uma base de Bronsted-Lowry, utilizando a amônia. A amônia, nós temos ela aqui e vamos interagir ela com a água. Ao reagir com a água, a amônia ela pode receber um próton desta água, se convertendo em NH4+, e a água vai dar origem à nossa hidroxila. Quem está doando aqui o próton, neste exemplo, é a água. Então, aqui, a nossa água é o nosso ácido. E a amônia está recebendo este próton. Então, ela está agindo como a nossa base. Agora, na hora de analisarmos para ver quem vai ser o nosso ácido ou a nossa base conjugada, nós vamos fazer o mesmo tipo de análise. Quem pode doar o próton deste lado aqui é o NH4, que pode doar o seu próton para a hidroxila. Então, o NH4 é o nosso ácido conjugado. E a hidroxila, ela é a nossa base conjugada. Agora nós vamos para a definição de Lewis. Na definição de Lewis, ácido é toda espécie que vai receber pares de elétrons. E base é toda espécie química que vai doar pares de elétrons. Então, há duas formas de fazer isso, de resolver, de descobrir quem é um ácido de Lewis. Vamos começar pela própria estrutura de Lewis. Vamos utilizar o AlCl3, mas reagindo com a amônia. Ela vai dar origem ao AlCl3NH3. Quem aqui seria o nosso ácido e quem seria a nossa base?
Vamos desenhar a estrutura de Lewis para descobrir. Vamos lá. AL ligado ao Cl, Cl mais a amônia. E aqui ela terá, sobre o nitrogênio, 2 pares de elétrons emparelhados. E vai dar origem ao Al, Cl, 3, ligado à nossa amônia. Então, vamos descobrir. O nosso alumínio, ele vai receber esses pares de elétrons do nitrogênio. Se ele recebe esses pares de elétrons do nitrogênio, ele vai ser o nosso ácido. Já a amônia, ela vai doar os pares de elétrons dela. E pela definição de Lewis, quem doa pares de elétrons é a nossa base. Então, nós descobrimos aqui quem são as nossas bases e nosso ácido. Agora, vamos fazer o exemplo novamente, utilizando a amônia, mas analisando ela dentro da estrutura de Lewis. Vamos pegar a amônia, NH3, reagir ela com a água, que vai dar origem ao NH4+, mais H-. Podemos resolver aqui a avaliação do NOx. Veja, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Cada hidrogênio tem NOx igual a mais 1. Mais 1 multiplicado por 3 vai dar mais 3. Nós sabemos que o NOx de uma molécula neutra, a soma dos NOx de uma molécula neutra tem que dar igual a 0. A amônia aqui, ela está na forma neutra, porque não há indicação de carga em cima, ao contrário do lado esquerdo. Então, para dar 0, a carga parcial do nitrogênio só pode ser -3. Na água, a mesma coisa, temos 2 prótons de hidrogênio. Cada próton de hidrogênio tem NOx igual a 1. 1 vezes 2, mais 2. O NOx do oxigênio, então, vai ser -2. Aqui nós percebemos que a molécula ela já adquire uma carga positiva, ou seja, significa que ela está com mais prótons do que elétrons. E aqui nós temos nesse radical aqui uma carga negativa, ou seja, significa que ele está com mais elétrons do que prótons. Analisando isso, nós vamos ver, então, quem é o ácido. Vamos ver. A amônia, ela saiu de um NOx igual a 0, na qual a molécula estava neutra, e passou para um NOx igual a 1. Ou seja, ela perdeu elétrons. Se ela perdeu elétrons, significa que ela doou elétrons. Logo, ela é uma base de Lewis. Por outro lado, a água, ela saiu de um NOx igual a 0 e parou em um NOx
deu origem a uma espécie que tem NOx igual a -1. Logo, ela ganhou elétrons. Se ela ganha elétrons, ela atua como um ácido de Lewis. Prontinho. Espécies anfóteras são aquelas que podem se comportar tanto como ácido quanto como uma base, dependendo do meio no qual ela estiver. Um exemplo são os aminoácidos. Os aminoácidos eles têm dois grupos funcionais, o amino e o ácido carboxílico, ou a carboxila. Então, se eu tenho um aminoácido e coloco ele em um meio de pH alto, esse aminoácido ele vai se comportar como um ácido, perdendo este próton. Por sua vez, se eu pego esse aminoácido e coloco ele em um meio de pH baixo, esse aminoácido vai se comportar como uma base. Vamos a um exemplo de substâncias anfóteras. O enunciado ele diz: o ácido conjugado do HPO4 é. Aí dentro das opções ele te pergunta qual que é o ácido conjugado. Bom, primeiro nós temos que saber se ele vai estar se comportando como uma base ou como um ácido, porque o HPO4 ele tem um próton para doar, ele pode doar esse próton, se comportando como um ácido, mas estão vendo essa carga aqui, 2- negativa? Ela indica que ele pode receber 2 prótons. Então, vamos interagir ele com a água para ver o tipo de base que ele vai dar origem, e o tipo de ácido que ele vai dar origem. Vamos lá. Interagindo com a água, esse ácido ele é mais forte do que a água, então ele vai pegar esse próton e vai doar para a água, dando origem a PO4. Como ele perdeu esse próton, essa carga dele vai aumentar. 3 menos mais o hidrônio. Nós temos a opção de hidrônio aqui? Não, nós não temos. Então, este ácido aqui vai estar se comportando como uma base. Vamos colocar ele então para interagir com um ácido forte. Ao interagir com o ácido forte, o que vai acontecer? Ele vai receber este próton. Ao receber este próton, ele vai se converter em H2PO4. Ele recebeu um próton, então essa carga vai aumentar. Menos. Vamos ver se temos essa opção? Temos. É a opção E. Este é o nosso ácido conjugado. Agora ele está te pedindo a base conjugada da mesma espécie que nós avaliamos, dentre as opções aqui. Nós vimos que ao interagir este ácido com a água, nós vamos ter ele doando o seu próton para a água, se convertendo em PO4 3 menos e dando origem ao hidrônio. Analisando aqui, quem pode doar um próton é o hidrônio. Então, ele é o nosso ácido conjugado. E aqui, quem pode receber esse próton é
VO4, 3 menos. Então, ele é a nossa base conjugada. Temos essa opção aqui? Temos. É a C. A força dos ácidos, ela depende de alguns fatores. O primeiro deles é a eletronegatividade. Os ácidos mais fortes são aqueles que são originados pela família 7A, que é a família mais eletronegativa da tabela periódica. Por que essa família tende a gerar ácidos fortes? Vamos à equação de dissociação de um ácido, pegando como exemplo o ácido fluorídrico, HF. Quando ele se dissocia, o que acontece? Temos a formação do Fe- mais um próton, H+. Ao dissociar, o ácido ele libera o hidrogênio, mas ele fica, ao liberar o hidrogênio, o nosso metal aqui, ele vai manter o elétron desse hidrogênio para ele conseguindo atingir a configuração de um gás nobre. Então, ou seja, o meu flúor ele fica extremamente estável. Eu tenho origem a uma base conjugada estável, bem estável. E quanto mais estável é a minha base conjugada, mais forte é o meu ácido. Essa estabilidade dessa base conjugada se deve ao fato a da família 7A ser extremamente eletronegativa e ela conseguir acomodar melhor esse elétron a mais que vem para ela. Como esse elétron ele vai ser atraído melhor por esses átomos, o que vai acontecer? A minha base ela é estável e dificilmente a gente vai deslocar a nossa equação de volta para a formação do reagente. Outro fator que influencia na força de um ácido é o raio atômico. Quanto mais eu desço na tabela periódica, mais forte é o meu ácido. Por que isso acontece? Como vocês podem ver aqui, quanto maior o meu raio atômico, mais facilmente ele vai desprender esse hidrogênio. Já se eu tenho um raio atômico pequeno, o meu núcleo atômico, ele vai atrair esse hidrogênio muito fortemente. Então, ele vai demorar um pouco mais para liberar esse hidrogênio. Por outro lado, se eu tenho um raio atômico muito grande, esse núcleo ele não vai atrair tão fortemente esse hidrogênio, então vai liberar melhor esse hidrogênio. E nós sabemos que o nosso pH, a força do nosso ácido, depende da concentração de hidrogênio dissociado no meio. Aqui nós temos uma relação de pares de ácido e base conjugado. Então, nós temos aqui o ácido carbônico. Qual que seria o par dele, a base conjugada? Seria HCO3- é o nosso ácido, e o par dele, que é a base conjugada, seria o CO3, que é a nossa base conjugada. A água, por sua vez, é a nossa base. E o par dela seria o nosso ácido conjugado, que é o hidrônio. Lembrando que quanto mais forte um ácido, mais estável é a sua base conjugada. Quanto mais forte uma base, mais estável é o seu ácido conjugado.
Agora, nós temos um exercício para resolver. Na reação entre o HClO3 mais N2H4, nós temos esses produtos. Quais espécies formam um par de ácido e base? Então, vamos lá. O HClO3, que está aqui, ele é quem vai doar o próton dele para essa molécula aqui. Logo, ele é o nosso ácido. E esta molécula, como ela que vai receber este próton, ela vai ser a nossa base. Vamos, então, o HClO3 é o nosso ácido. E o par dele vai ser: quem aqui poderia receber um próton? Seria essa. E quem poderia doar seria essa. Se ela é quem pode doar, ela é o nosso ácido conjugado. E se esse aqui é quem pode receber, ele seria a nossa base conjugada, dentro da teoria de Bronsted-Lowry. Então, o par do nosso ácido nos reagentes seria a nossa base nos produtos, que é o ClO3-, a nossa base conjugada. E em relação ao N2H4, que é a nossa base nos reagentes, o ácido dela seria o nosso ácido conjugado, que é o N2H5+, que é o nosso ácido conjugado. Vamos analisar as opções. A, nós já podemos descartar que não condiz com o que nós fizemos. A B, também não condiz. C, também não. A D, ela se encaixa com o que nós obtivemos aqui. A D está correta. A E, novamente, também não. Força dos oxiácidos. A força dos oxiácidos, ela pode ser dada pela diferença entre a quantidade de oxigênios pela quantidade de hidrogênios. Dentre essas três opções aqui, qual seria o oxiácido mais forte? É só fazermos a conta. Temos 3 oxigênios aqui, 1, 2, 3, e 2 hidrogênios. Então, vamos fazer a subtração e temos o valor igual a 1. Na segunda alternativa, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 oxigênios e 1, 2, 3 hidrogênios. Ficando com uma diferença igual a 1. E na terceira alternativa, nós temos 1, 2, 3 oxigênios e 1 hidrogênio, ficando com uma diferença igual a 2. Dessas três opções, a que tem maior valor é a opção C. Logo, ela é o nosso oxiácido mais forte. A força da nossa base, ela está também relacionada com algumas propriedades da tabela periódica. A família 1A e 2A, também conhecida como alcalinos e alcalinos terrosos, são os que dão origem às bases mais fortes, porque eles têm forte tendência em perder elétrons.
Essas famílias, elas possuem, por exemplo, família 1A, apenas um elétron no seu nível de valência. Então, para atingir a estabilidade, ou seja, conseguir chegar à regra do octeto, é mais fácil para essa família perder esse único elétron que ela tem na camada de valência e ficar estável do que arranjar energia para arrancar 7 elétrons de outro átomo. A mesma coisa na família 2A, eles possuem dois elétrons de valência. Para essa família, é mais fácil o quê? Perder estes dois elétrons e ficar estável do que arrumar energia para arrancar 6 elétrons de outro átomo para atingir a estabilidade segundo a regra do octeto. Devido a isso, essa família, ela, segundo a definição de Lewis, elas são bases fortes, porque as bases são aquelas que doam seus pares de elétrons. Do mesmo jeito que os ácidos eles ficam mais fortes à medida que a gente desce na tabela periódica, o mesmo acontece com as bases. Elas se tornam mais fortes à medida que a gente desce na tabela periódica, ou seja, que o raio atômico delas aumenta. Finalizamos por hoje e é só.